Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite a todos. Agradeço pela oportunidade que me é oferecido pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Trago aqui o abraço do Centro Espírita Amor e Caridade da Ilha dos Pombos, ao qual a gente milita mais diretamente, mas também da Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba, que aí vocês estão mais acostumados, E aqui viemos essa noite para conversar um pouco a respeito do que a nossa irmã Daura já comentou, sobre a atitude saudável. Eu gostaria de apresentar para vocês esse pequeno opúsculo, e é pequeno mesmo, que a gente teve a audácia de preparar falando sobre atitudes saudáveis. O que nos levou a colocar algumas ideias, algumas coisas aqui, para que nos sirva de maneira prática, para aquilo que nós observamos ao longo da vida, desde na vida familiar, na vida dos trabalhos, na assistência, na instituição espírita, e principalmente ouvindo os desencarnados. Olha que eles têm buzinado no nosso ouvido, não é fácil. Vamos pegar lá desde a época do codificador, e que nós vamos ver que eles estão dizendo, olha, porque na nossa sessão mediúnica o que aparece de espírito protetor, espírito mais evoluído, são poucos, A grande maioria são os necessitados, somos nós. E eles vêm dizendo para a gente o seguinte, olha, eu estou nessa situação porque eu vivi os meus hábitos, as minhas atitudes enquanto encarnados foram essas. Então nós começamos a observar que conhecimento, de fato, parece que não é o que nos falta. É o conhecido chato. Ou seja, nós temos conhecimento e nós sabemos até como fazer. Nós sabemos até o que precisamos fazer. Mas nos falta atitude. Sabemos o que fazer, conhecemos o que temos que fazer, mas está faltando atitude. Sem essa parte, o conhecimento e a experiência, a habilidade fica comprometido. Então, vendo tudo isso, eu vou escrever algumas coisas, até porque é simples mesmo. Eu digo o seguinte, eu fiz 1000 exemplares, que está quase, eu disse para a Daura, está quase que esgotado. É porque é pequeno. Aí você fala, não, esse eu leio, Esse aqui eu leio no instantinho, eu pego no instantinho. A intenção foi essa mesmo, colocar ideias objetivas, práticas, até porque para não colocar aqui coisas que eu não digo, claro, no finalzinho eu digo que é possível. Eu digo que é possível porque eu tentei colocar aqui aquilo que eu tenho certeza que é possível, que dá para fazer. Então a gente fala aqui sobre essas coisas, E eu digo o seguinte, que ele é pequeno, Eu fiz aqui a propaganda, aqui o que os marqueteiros falam, que é a teoria da galinha carnizete, sabiam? Não? Os marqueteiros, acontece o seguinte, aqui alguém de aqui já morou na roça, nasceu na roça, foi criado na roça? Não? Então a gente viu que, a gente viu como é que as coisas são simples, e pegando essas coisas simples tem que dar um resultado. Eles olham o seguinte, a galinha, aquela galinha que bota aquele ovão grandão, bonito, aquela galinha rode, ela vai lá, bota um ovão muito bonito. Mas ela fica quietinha. A gente que faz as galinhas que põe no mato, você nem sabe onde ela está pondo, porque você não dá para você acompanhar, não é verdade? Mas a galinha carnizete, não, ela põe uma porcaria no ovinho desse tamanhozinho assim, mas ela faz um escândalo que o mundo inteiro sabe que ela botou o ovo. É o meu caso aqui com o meu opúsculo, Deus livre, é fantástico, E às vezes ninguém nem toma conhecimento, mas eu não, um livrinho, um opúsculo, é pequeno, é simples, mas eu fiz um escândalo com ele, E com isso deu um certo resultado e a gente está aqui. Na verdade,
precisei, tive a oportunidade de olhar, é como se aqui está como se fosse um dia. Desde a hora que eu levanto o meu corpo, olha o detalhe, tá? Eu levanto o meu corpo. O que eu dou ele no café da manhã, como eu devo levantar o meu corpo, como eu devo tratar o meu corpo, como eu devo colocar o meu corpo para laborar, como eu devo cuidar desse corpo para que ele me dê uma condição boa, né? De custo-benefício, para que eu possa aproveitar o máximo possível da encarnação. Este é o objetivo da nossa vinda para cá, né? Então parece que a gente, quando está aqui, a gente se esquece um pouco da condição especial da qual nós viemos, da condição peculiar que nos traz aqui. Nos esquecemos, na maioria das vezes, e nos desgostamos, e isso nos causa algumas dificuldades, né? Por exemplo, eu pergunto para vocês aqui, todo mundo aqui está bem? Todo mundo está bem? Nós estamos bem? Estamos? Oh, que bom, que ótimo, né? Estamos bem. Eu costumo dizer assim, vocês têm gostado do que têm olhado no espelho? Eu vi uns rostinhos meio assim, sabe? Mas talvez não é? Olha só, eu tenho que agradar, eu tenho que me olhar no espelho. Eu vou contar um detalhe para vocês. A minha esposa está aqui, que ela não me deixa mentir sozinho. Eu falo assim, olha, eu sou louco para conseguir uma coisa que eu não tenho conseguido. É me ver feio. Eu às vezes acordo de manhã, eu corro no espelho para ver se eu consigo me ver feio. Não dá, eu não consigo. Esse sorriso assim é sempre me deixa um pouco constrangido. Não tem problema não. Oi? Então eu me acho muito grato. Mas não é, rapaz. Não é. Porque eu tenho. Imagina quando eu estava na espiritualidade, desculpa, que eu estava na erraticidade, que eu estava no mundo espiritual. E às vezes a gente confunde e fala espiritualidade querendo se colocar em erro equívoco, né? A espiritualidade é uma condição nossa de espírito, né? Emmanuel fala no prefácio do livro Nosso Lar, que nós, lá no último parágrafo, ele diz assim, que nós precisamos do espiritismo e precisamos do espiritualismo, mas muito mais nós precisamos de espiritualidade. Então nós precisamos de nos espiritualizar, aí nós estamos nos tornando espiritualizados. Então, espiritualidade, às vezes a gente confunde com falar dos espíritos desencarnados, e aí enfiamos ali a palavra espiritualidade, às vezes está fora de contexto, como eu usei agora. Então, eu estou lá na erraticidade e vejo minha condição e falo assim: eu estou precisando desencarnar, eu estou precisando reencarnar. Eu estou precisando reencarnar. Aí a Daura, eu vou usar mais ela, porque eu sei o nome dos demais aqui, eu não sei. Eu chego lá, a Daura é responsável lá pelo departamento de reencarnação. Eu falo, Daura, eu estou precisando reencarnar, um pouco aí, uma situação para mim. Ah, não, para deixar, daqui a um bocadinho eu já te falo aí, já está resolvido. É assim, não? É claro que não, né? A situação é bastante complicada, né? Porque quando eu me acho nessa condição, dessa necessidade da reencarnação, aí eu tenho que avaliar todas as condições, das necessidades, o que pode, o que não pode. Eu vou depender de uma família, aí eu começo a estudar de que maneira vai ser o meu corpo, aí o departamento lá com a engenharia biológica, o pessoal lá todo trabalhar e chega e me apresenta, tem uma possibilidade, tá? Esse corpo aqui, né, que você dá para você reencarnar. Oh, que maravilha! Gente, é tudo o meu sonho de consumo. Esse corpo é o meu sonho de consumo, né? E aí a gente aceita a situação lá e dá o preparo para vir. Eu fiquei imaginando que mais ou menos assim, a gente tem um sonho de comprar um carro. Ah, eu tenho um pedido, esse carro para mim é o sonho de consumo. Aí eu consigo, aperto um pouco, né, para dar entrada. Aí depois eu pego lá aquele carnê, né, que fica para outra reencarnação, para pagar no próximo ano. E adquiro o automóvel. Aí eu vou lá, mas eu estou tão entusiasmado com o automóvel, né,
E a pessoa, não, eu olhei assim, falei, não, tá beleza, eu pego o carro logo e saio dirigindo, acho que fica bom. E saio, ando com o carro para lá, ando com o carro para cá, ando com o carro para lá, ando com o carro para cá, utilizando o carro, até que um dia esse carro começa a dar defeito, apresentar defeito. Aí eu volto lá na agência do automóvel. Aí chego lá na agência e falo, mas esse carro tá novo ainda, tá bom ainda, e esse carro começou a apresentar defeito. Aí a pessoa, mas qual combustível você está colocando nesse carro? Ah, eu estou colocando álcool. Ah, não, mas esse carro não é para andar com álcool, ele é para andar com gasolina. E eu não sabia. Que tipo de óleo você está colocando na manutenção, como é que você está fazendo? Ah, eu estou usando isso, estou usando aquilo. Ah, mas não é bem isso não. Ah, mas eu não sabia. Mas eu não sabia? Não. É por isso, o seu carro está desgastado prematuramente. Quantos quilos você está carregando nesse carro? Ah, eu carrego uns 1.200 quilos, está vendo? Esse carro só pode carregar 500 quilos. Eu falo, mas eu não sabia disso. E aí a pessoa fala assim, mas vou apresentar uma coisa para o senhor. Abre ali o porta-luva. Aí tem lá o manual. Aí eu abro o porta-luva, procura aí no porta-luva, que está tudo explicadinho direitinho como você devia proceder na condução do seu automóvel. Ah, é? Por incrível que pareça, às vezes você acha um anúncio de um carro para vender, a pessoa tem lá, parece uma coisa muito positiva, até, é vendido até como uma coisa positiva, dizendo o seguinte: o manual está perfeitinho, o manual está novinho, nunca foi consultado, né? Então, o que aconteceu? Esse carro não foi usado adequadamente, ele teve problemas antes do tempo previsto. E com a gente? Será que é muito diferente? Aí eu pergunto, o carro tem um manual para me explicar como é que eu deveria usá-lo. E nós temos para usar o corpo? Nós temos um manual como a gente deve utilizar esse equipamento que nos custou para a gente conseguir essa oportunidade? Ou será que a gente faz a mesma coisa, chega aqui, a gente esquece e começa a usar esse equipamento físico de maneira inadequada, do qual ele não está preparado para ser usado daquela maneira? Dá licença, mas o carro tem dois manuais. Tem o da fábrica e tem o do cidadão, que é o relacionamento. E o nosso manual? E o nosso manual? Temos ou não? Temos? Eu escolho. Onde está o nosso manual? A gente vai encontrar, né? São duas situações. Lá no livro dos Espíritos, nós vamos contar isso muito claro, né? A questão 614 fala que nós sofremos porque nós não observamos na nossa vida a lei natural. A nossa felicidade ou a nossa infelicidade está relacionada à nossa vivência em acordo ou em desacordo com a lei natural. Minha felicidade ou infelicidade demanda dessa vivência desta maneira. E na questão 621 está lá escrito. Onde é que está escrita a lei natural? Na nossa consciência. Então, o nosso manual de utilização do nosso equipamento físico está na nossa consciência. Mas como eu não abro o porta-luva do carro para pegar o manual do automóvel, para ver como eu devo utilizar esse carro, eu não abro o porta-luva da minha consciência para compreender de fato como eu devo me comportar na vida enquanto encarnado. E com isso, eu crio os equívocos e com isso eu não cuido adequadamente do meu corpo físico. Como nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 11, que nós devemos cuidar do corpo, cuidar da alma, mas cuidar do corpo. E ele ainda diz para a gente que o corpo não tem nenhuma responsabilidade, não é? Nós vamos encontrar lá que é como a gente querer culpar
o cavalo pelo acidente da carroça. O cavalo não tem responsabilidade, o condutor da carroça, sim. Então ele é que tem a responsabilidade. Então nós, que muitas vezes estamos achando que a culpa das nossas dificuldades, da nossa moléstia, do nosso sofrimento, da nossa doença, é do corpo físico, não. Aí corre por terra aqui aquela história, né, que a carne é fraca, né? Então é isso que nós precisamos colocar aqui. Como a gente deve utilizar? Como eu devo usar o meu corpo quando eu trabalho? De que maneira para que eu possa postergar de maneira o máximo a encarnação? Sabe por quê? E para voltar não está nada fácil, não. Para conseguir uma encarnação não está nada fácil. Então, por isso que eu preciso olhar no espírito e falar, olha, linda, maravilhosa que eu sou, meu Deus. E aí tem um detalhe, eu estou olhando ali o corpo físico, né? Que dá para eu ver, eu vejo toda manhã. Mas aí eu preciso olhar num outro espelho, que é para me enxergar, a enxergar a mim, espírito que sou, e saber como eu estou me comportando, se é em acordo ou é em desacordo com a lei natural. Mas nós que estamos à busca desse alívio, à busca desse socorro, então muitas vezes nós nos perdemos também saber o que nós precisamos. Porque faz uma grande diferença daquilo que nós precisamos e daquilo que nós queremos. Muitos de nós estão batendo o pé e a gente quer. É claro que a gente quer. Mas será que é exatamente o que a gente precisa? Então vamos falar de saúde, por exemplo. Qual a primeira coisa que nós falamos quando alguém vai reencarnar? Que uma mãe está grávida, ou o casal está grávido, que vai chegar alguém. Como é que nós falamos? Qual é o argumento que nós usamos? Né? Saúde, semelhança, mas não importa, desde que venha com saúde. Se alguém fizer aniversário, quais as primeiras palavras que nós sabemos falar quando alguém está fazendo aniversário? Eu te desejo muitos anos de saúde. Então, na verdade, isso está no nosso falatório. Mas será que está na nossa prática? Será que estão nas nossas atitudes? Eu morei recentemente, agora 10 anos em Rio das Ostras, trabalhava lá na área de petróleo, em Macaé. E certa vez eu estava ali numa clínica, que eu faço todo ano um check-up, né? E eu estava indo exatamente fazer alguns exames e encontrei com um amigo. E ele disse, mas você está indo aonde? Eu falei, eu vou na clínica fazer alguns exames. Você está doente? Eu falei, não. Mas então por que você vai fazer exame? Para que você vai fazer exame? Eu falei, vou tentar não ficar. Porque aí nós esquecemos um detalhe que todo mundo sabe falar também. Você quer ver uma coisa? Que é a questão da previdência. Nós não sabemos atuar com prevenção. Aqui destaque-se as mulheres. As mulheres são muito mais prevencionistas do que nós homens. Elas têm muito mais cuidado, né, com o corpo do que nós homens. A gente é muito relaxado com essas coisas. Tanto é que só vê que desencarnou, é homem, desencarnou, é homem. Cada 10 homens que desencarnam, desencarnou uma mulher. Então, é para a gente perceber que a gente precisa. Mas quer ver um detalhe também bastante interessante que a gente sabe? É melhor prevenir do que a gente escuta isso desde os antepassados. O seguro morreu não morreu de acidente, morreu de velhice. Como nos ensina os Espíritos, que nosso desencarne, salvo as exceções, mas deve ser no apagar da luz, no acabar da querosene, acabar a bateria. Porque se a gente fizer isso antes do tempo, todos nós sabemos as responsabilidades que nos dá. Então, nós precisamos tirar do conhecimento a atitude. Porque senão não tem nenhuma serventia para nós aquilo que nós estudamos. Se de fato isso não transformar
em hábitos novos, em hábitos diferentes, em atitudes diferentes. De nada nos adiantar ter lido toda a enciclopédia, ter lido todo o Pentateuco, ter lido todas as obras de André Luiz. Né? Que nós vamos levar. Nos parece muitas vezes que não, eu desencarnei, estou tranquilo. Né? Nós vamos encontrar também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz: os vícios não estão no corpo, os vícios estão no espírito, ou seja, eu vou desencarnar e vou continuar com os mesmos vícios. Está lá no capítulo 10, por exemplo, fazendo até um breve parênteses aqui, no capítulo 10 do livro Nosso Lar, olha quantos anos ficou aquela problemática lá do Nosso Lar por causa da alimentação. Até contrabando os espíritos faziam para o Nosso Lar, levando das regiões umbralinas alimentação inadequada para aqueles espíritos que estavam lá, porque não conseguia se desvencilhar dos apegos. Então são os apegos por relacionamentos, são os apegos pelas coisas materiais, são os apegos, é como diz a mensagem budista: todo apego é caminho de sofrimento. Todo apego é caminho de sofrimento. Então tudo aquilo, se eu me apego, né, a minha esposa, eu só tenho dificuldade, porque tem uma história, fala, não, depois a gente desencarna e encontra todo mundo. Pode se frustrar. Né? Então isso é uma coisa que nós precisamos ter um esforço, né? um ânimo, uma motivação para fazer disso atitudes. Nós precisamos fazer isso o quanto antes. Né? Então precisamos trabalhar com prevenção. O meu pai, eu sou criado na roça, e o meu pai me ajudava. Eu sou o filho mais velho de uma família, minha mãe teve 13 gravidez, 10 estão aqui ainda, 3 foram embora mais cedo. Você imagina, né? E meu pai era um psicopedagogo semi-analfabeto. Então ele falava assim: meu filho, você tem que ter iniciativa. Se eu estivesse ajudando a ele, e se ele me pedisse, me traga o martelo, não, eu tinha que estar atento. Olha só que observação, que fantástico ensinamento. Eu tinha que estar atento no que ele estava fazendo, porque antes dele precisar do martelo, eu já tinha que entregar ele o martelo. O serrote, eu já tinha que entregar o serrote. Seja o que fosse, eu tinha que me antecipar, eu tinha que perceber com antecedência. Então ele falava: você tem que ter iniciativa. E hoje, na modernidade, o pessoal fala: você tem que ser proativo. A proatividade. E nós vamos trazer isso para a nossa vida, enquanto preocupados com a saúde psicofísica. Proatividade quanto à saúde. Ou seja, perceber, não esperar as coisas acontecer, não ser reativo. E nós aprendemos a ser, e a maioria de nós só faz com a reatividade. Não temos a cultura de trabalhar com a proatividade. A gente espera acontecer para depois ir atrás. Aí tem um detalhe. Há pouco tempo, final de março, princípio de abril, eu vi uma reportagem lá no Rio de Janeiro, no IASERJ. O pessoal estava indo para marcar consulta, mas tinha uma fila. Imagine uma fila grande. Pense numa fila grande, era maior que essa. As pessoas estão marcar exame, mas não era para a semana seguinte. As pessoas estavam marcar exame, não era para o mês seguinte, era para outubro. E mesmo assim as pessoas não estavam conseguindo, elas estavam saindo dali frustradas, porque não estavam e não conseguiam marcar os seus exames. Aí a repórter perguntava: por que a senhora não conseguiu? Está vendo? É isso aí, saúde tem que ser uma prioridade. Aí entrevistava o outro: porque é isso, saúde tem que ser uma prioridade. E eu pensei comigo assim: de fato, a saúde tem que ser uma prioridade. Mas antes de ser uma prioridade do Estado, a saúde tem que ser uma prioridade minha. Eu não trato a saúde para mim como prioridade e quero exigir essa prioridade do Estado, do município, seja o que for. Não que não tenha que ser, evidentemente, mas primeiro sou eu. Eu não me cuido, não tomo as decisões mais acertadas a meu favor, mas quero que o outro faça.
Porque se nós tivéssemos mais cuidado, mais coerentes, se nós estivéssemos observando, lendo o manual que está na nossa consciência, com certeza nós íamos gastar muito menos com remédio, íamos perder muito menos tempo nas filas dos postos de saúde, ia gastar menos dinheiro com plano de saúde, ia ficar bem mais barato, e a gente ficar bem mais tranquilo. Apesar, como diz a Dalva, eu sou do carro. Então, eu estou bem carro. Então, é esse cuidado, essa proatividade. Então, nós temos que ter atitudes proativas para detectar falhas antes. Nós aprendemos na nossa vida, muitas vezes, muita gente aqui na vida laborativa, que nós precisamos atuar na causa do problema. Não é? Mas para atuar na causa do problema, nós temos que identificar essa causa do problema. E nós precisamos encontrar a causa raiz do nosso sofrimento. De onde vem? Não é? Porque na maioria das vezes, eu estava contando, né, nós temos uns médicos que atendem, né, lá no centro. Hoje, por exemplo, nós começamos a trabalhar 2 horas da tarde. Depois trabalhei até 5 e pouca, aí passei em casa, né, para poder chegar aqui a tempo. Então, o que chega, e as histórias que chegam são fantásticas, né? E a gente vai aprendendo exatamente com isso, o que as pessoas estão indo buscar. Mas só que chega lá, tem um médium, ele já fez acho que 6 cirurgias do coração, e hoje está no Rio lá, com dificuldade, não conseguiu chegar porque ficou doente lá. Aí eu penso bem, puxa vida, eu vou procurar um médium desse? Se os espíritos não cuidam dele, como é que vai cuidar de mim? Não é? É isso que nós precisamos entender, porque na maioria dos problemas que nós temos hoje aqui, não estão também criados nessa encarnação. Nós trazemos das outras encarnações. Por isso que nós temos que fazer uma leitura de quem eu sou. Porque senão nós não vamos encontrar coerência nem justiça nas leis naturais, nas leis de Deus. Não é verdade? Porque ainda imaginamos que nós vamos encontrar isso de fora para dentro. Quer ver uma coisa? Olha o que nos diz Hipócrates, o pai da medicina. Olhem só, pense comigo. A gente refletir sobre essa mensagem do Hipócrates, o pai da medicina. As tuas forças naturais que estão dentro de ti é que curarão as tuas enfermidades. Ou seja, eu não vou conseguir curar meu corpo se eu não me curar espiritualmente. Eu não vou ter corpo perfeito se eu não me curar espiritualmente. Porque a doença não está no corpo, a doença está no espírito. Olha o que nos diz Joseph Pilates. Hoje está fantástico, né? Todo mundo fala do Pilates, né? Esse fantástico enfermeiro alemão, que diz assim: é a mente que modela o corpo. É a mente que modela o corpo. Então nós vamos entendendo o que esse pessoal está dizendo para a gente. Que não adianta, nós não vamos encontrar as soluções de fora para dentro. As soluções são de dentro para fora. A nossa cura, a nossa saúde psicofísica, ela não vai se dar de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, isso que nós vamos aprender com isso. Só que, para a gente conseguir perceber, para a gente conseguir fazer uma leitura do nosso manual, nós temos que ter coragem para isso. Nós precisamos ter ânimo para isso. Nós precisamos, como diz Santo Agostinho, fazer as perguntas todas que puderem ser feitas naquele momento da minha reflexão, para saber o que eu estou fazendo. Então eu preciso me olhar no espelho, eu olho esse corpo físico, eu preciso me olhar nesse outro espelho para me ver de fato, como espírito que eu sou, sem escapismos, sem criar postilha de fumaça e achar que eu estou enganando quem quer que seja. Eu não posso enganar a mim mesmo, porque todas as nossas intenções estão lá registradas no perispírito. Ou seja, não dá para fugir delas. Porque se eu tiver o ânimo, tiver coragem para poder fazer essas leituras,
eu vou conseguir perceber as cascas de banana que estão espalhadas pelo meu caminho e evitar de pisar nelas. Eu não preciso cair, eu não preciso pisar nessas cascas de banana e levar as quedas. Se eu estiver atento, se eu estiver prestando atenção, se eu estiver com foco no meu presente, não no passado e no futuro, mas se eu estiver focado naquilo que eu preciso fazer, entender que eu não estou no lugar errado, no corpo errado, na família errada, no trabalho errado, porque esse é o nosso problema conosco, do pessimismo, das reclamações, está tudo errado, e nunca é responsabilidade minha. De fato, é responsabilidade minha. Eu vou lá no centro, no médico, vou tomar o passe, vou. Mas ele vai me curar? Jesus disse que curou alguém? Vamos lembrar da passagem lá do cego de Jericó? Eu queria pegar um monte de outras, né? Que o cego está onde? À margem do caminho. Jesus vai passar no caminho. Quem está à margem do caminho está na sombra. Quem está no caminho está na luz. Não é isso? Jesus foi lá, pegar o cego, está em Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. Ele foi lá buscar o Bartimeu lá na beira do caminho? Foi? Não. Porque ele é cego e estava lá. Aí, como diz, ele teve que sair da margem do caminho, largar a sua capa e ir até Jesus. Olha que interessante. O que nós precisamos fazer? Porque para a gente tomar as atitudes, para a gente modificar, fazer a reforma íntima, gente, é picareta e marreta a toda hora. Para esculpir o novo. Sair do homem velho e esculpir o novo. Isso não é fácil, mas é necessário. É por isso que nós estamos aqui. O corpo físico, ele é o filtro onde deve ficar as nossas iniquidades. Então, se eu não utilizar isso de maneira correta, não só sair da situação que eu estava lá na erraticidade, no mundo espiritual, e eu preciso ir lá. Aí chego aqui, eu esqueço tudo aquilo, e volto depois lá que eu chego do outro lado, aí vou lá na sessão mediúnica de novo. Aí eu vou lá na Daura, não deu certo, eu esqueci que eu tinha que fazer. Mas olha só, a gente não podemos arrepender. O arrependimento é um primeiro e grande passo, mas o arrependimento, ele não apaga o que nós fizemos. Nós vamos ter que reparar o dano. Não é isso. Atitude. Exatamente, então eu tenho que perceber isso, porque isso me liberta. Quando Jesus fala que a única coisa que há de nos libertar é a verdade, eu preciso entender essa verdade. E não ficar ainda imaginando que não há justiça, quando eu olho que o Deus de misericórdia e de justiça não é simplesmente um evangelista que faz bonequinho, que faz mundinho, que faz planetinha, que faz universozinhos. Isso não seria Deus? Nós somos a imagem e semelhança, foi o Cristo que nos disse. Nós somos divinos, por isso nós somos belos, lindos e maravilhosos. Embora, contudo, muitas vezes habitando corpos ainda com deficiência. Mas nós precisamos agarrar essa oportunidade. Imagine se eu oro, se eu faço a minha prece, pedindo a Deus que Ele me dê saúde. Ele me dá saúde? Não. Ele me dá a oportunidade de ser saudável. De ter atitudes saudáveis. Se eu faço a minha prece dirigida a Deus, a Jesus, pedindo que Ele dê paz na minha família, Ele dá paz na minha família? Não, Ele me dá a oportunidade de ser pacífico na minha família, porque nada nos é dado. Foi assim que Cristo nos ensinou. Nós temos que fazer a nossa obra. Então, quando o cego larga a sua capa, que nós precisamos largar as nossas mazelas, e aí ele vai à beira do caminho, ele vai para o caminho, encontra Jesus. Aí quando ele está diante do mestre, o mestre olha e fala para ele o quê? O que você quer? O que tu queres? Olha, o mestre Jesus, diante de mim que estou cego, será que ele não sabia? Ele não sabia? Que pergunta
Tipo assim, entre aspas, pergunta idiota, né? Está me perguntando o que eu quero? Claro que eu quero enxergar. Aí eu quero enxergar. Mas por que eu tinha que dizer? Porque eu não podia burlar uma lei. A lei natural. A decisão de querer enxergar é minha. O que você quer? Eu quero enxergar. O que você quer? Eu quero andar. A decisão é minha. E a aposta falou, então tudo bem, tu vai enxergar. A partir de agora você pode ver. E a partir dali ele dizia o seguinte, a tua fé te curou. Nunca, em lugar nenhum, você vai dizer para Jesus, não, que eu vou te salvar, que eu vou te curar. Não. Por quê? Porque nada, ninguém no universo, aonde quiser, nos multiversos, vai interferir no nosso livre-arbítrio. É o nosso livre-arbítrio, a decisão é nossa, a força tem que ser nossa. E se a gente ainda passar por essa encarnação, aguardando que tem alguém que vai resolver o nosso problema, aí a gente vai ter que voltar para aprender ainda mais outras coisas. Porque depende de nós. Imagina que essa questão de saúde, muitas vezes, nós estamos meio que na areia movediça. Todo mundo conhece como é que é a areia movediça, né? Está afundando. Está afundando. Ao invés de nós ter uma atitude de calma, de paciência, não, a gente começa a esbravejar. Nós começamos a nos debater, que é a reclamação. Reclamamos de tudo, como diz Emmanuel, que a verdadeira cegueira não é dos olhos físicos somente, mas é a cegueira da ignorância e da rebeldia, nas noites da ignorância e da rebeldia. Isso que nos impede. Essa é que é a verdadeira cegueira. O que nós precisamos é o quê? É enxergar a lei, buscar isso. Então, não adianta, porque eu vou afundar cada vez mais fácil. Eu preciso ter essa certeza, ter essa coragem, perder os medos. Nós estamos com medo a todo instante. Eu fico imaginando quando Jesus está lá em cima da água, ele chama Pedro. Não vem, Pedro. Pode vir, Pedro. E o Pedro vai, eu estou afundando. Pedro, tenha fé, Pedro, vem. Mestre, estou afundando. Ele vai falar, homem de pouca fé, não é? Por quê? É o medo. Nós estamos com medo de perder coisas que não nos pertencem. E nós estamos nos perdendo, que aí sim nós nos pertencemos. Então, essa ideia de a gente olhar o Pai, o Criador, né, que nós somos, não, é uma teoria, né? Nós somos criados por Deus. Não, nós somos criaturas de Deus. Criado por Deus seríamos manufaturados? Não é dessa maneira. Nós somos, a nossa vida, como Cristo disse, nós somos iguais, nós somos a essência divina, nós somos divinos. Não sou eu que estou dizendo, foi Cristo que disse, vós sois deuses. Eu e o Pai somos um. Nós somos iguais, por isso nós somos irmãos. Porque somos criados da mesma natureza, mas não o corpo físico. Nós, a nossa essência, essa vida que emana de Deus. Nós somos emanações do Criador. Nós somos a mesma coisa. Nós somos a mesma essência. Nós só estamos a caminho de aprender. Então, e muitas vezes nós fazemos as coisas por falta da prevenção, por falta da proatividade. Nós às vezes tomamos iniciativa na nossa vida, para a nossa saúde, com várias questões, meio que as pessoas fazem com a roleta russa, não? Todo mundo sabe como é que é uma roleta russa, não sabe? Todo mundo que sabe, não sabe? Então, às vezes nós fazemos tudo assim, eu vou fazer, depois eu vejo que dá. Ou seja, é a reatividade. Nós só aprendemos com a reatividade. Aí nós, é como disse, precisa de virador. Necessário seria? Não. Como diz Joana de Ângelo, a dor muitas vezes é necessária, mas o sofrimento é opcional. Nós sofremos por opção, nós escolhemos sofrer, nós adoramos sofrer. Nós não fomos criados para ser rodapé, mas adoramos ser rodapé. Nós somos criados para ser janela. Nós somos, por o nosso pessimismo,
Nós preferimos ficar tentando enxergar o mundo pelo buraco da fechadura, com preguiça de abrir a porta, com preguiça de abrir a janela, com preguiça de sermos luz no caminho com Jesus. Nós preferimos ainda o pessimismo, o medo. Nós acreditamos fielmente que aquilo que eu fui lá no cartório registrar é meu. Que aquilo que eu fui lá no casamento, lá assinar lá aquela certidão lá, não. Emprego, é meu pai, é minha mãe, é meu avô, é minha avó, é meu advogado, é meu. Criamos uma nomenclatura de meu, e depois a gente não sabe o que faz com isso. Que isso só nos força para onde? Para baixo e para a margem do caminho. Não é? E aí nós gostamos aí de ficar meio como um rodapé. Então nós precisamos ter uma ascensão espiritual. Precisamos acreditar que nós podemos ter sonhos. Né? Nós podemos ter sonho. Ah não, né? Eu quero ser saudável. Sim, pode. Mas só que eu preciso entender que o sonho é factível. Né? Os sonhos são factíveis. Mas o delírio não. Muitas vezes nas nossas solicitações aí aos espíritos, à equipe espiritual, as nossas solicitações a Jesus, as nossas solicitações aí não passam de delírio. Que são coisas impossíveis. Ou até então que não está no nosso cardápio. São coisas que não são coerentes com a nossa vivência, com aquilo que nós precisamos. Porque, na verdade, o que eu mais quero é que alguém resolva. Eu quero terceirizar os meus problemas. Se eu vim aqui, se eu pedir para passar pela prova, pela expiação, pelas vicissitudes, justamente para o fato, para que eu retorne ao mundo espiritual de maneira melhor, agora eu quero me desfazer. Né? Agora eu não estou mais concordando com isso. Então, quanto à saúde, nós precisamos ter essa proatividade, né? Anteceder as coisas. E perceber, como diz o Juvenal, o poeta romano, mente sã, corpo são. Não é isso? Não é diferente. Tá? E nós precisamos, muitas vezes, aprender que nós precisamos tocar a nossa vida com coerência. Não como a orquestra do Titanic. Né? Tocando, brincando, divertindo o povo, sem perceber que logo à frente tinha um iceberg que ia afundar com todo mundo. Então muitas vezes é isso, as coisas estão ali, mas eu quero ficar, né? E acreditando que as coisas só acontecem com os outros, não acontecem com a gente. Ah não, comigo não vai acontecer nada. De repente, eu estou com problema no coração. De repente, eu estou com um problema. De repente, não é de repente. Nós, paulatinamente, ao longo da vida, nós vamos criando e cultivando aquilo. Aí, quando aparece, aí eu acho que é de repente. Na verdade, não é. Aquilo estava lá, e se eu tivesse o cuidado, o foco, eu tivesse a condição de percepção, se eu tivesse concentrando minhas energias naquilo que de fato eu preciso, daquilo que de fato eu vim fazer aqui, eu não me desgastava e não chegava na situação onde não cheguei. Então, na verdade, nós olhamos as pessoas falarem assim, não, eu estou cuidando da minha saúde, agora eu vou cuidar da minha saúde. Né? Problema nos rins aqui, agora eu vou cuidar da minha saúde. Não vai nada. Vai cuidar da doença. Cuidar da saúde, eu tinha que ter cuidado quando ele estava com saúde. Nós não tomamos conta disso. Né? Qual é a melhor época de eu cuidar da minha saúde? É quando eu estou com saúde. Porque depois eu vou cuidar da doença. Aí, e muitas vezes, eu já vou cuidar de uma coisa que não tem mais, que já se desgastou ao ponto que já não dá para reverter muitas vezes. E aí nós queremos mudar. Aí nós queremos fazer de tudo para poder mudar uma coisa. Mas
Não adianta. Então, quando a gente trata aqui no livro, né, sobre o produto químico, a gente fala sobre o trabalho, fala sobre a questão religiosa, sobre o lazer, sobre o sexo, uma série de coisas que são atitudes muito simples, muito práticas, mas que, se a gente puder observar de fato, ela pode dar uma tranquilidade para a gente muito boa na longevidade da nossa encarnação, para que a gente possa aproveitar ao máximo essa reencarnação. Isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução 4, no item 9, quando Kardec pega as observações de Sócrates, tem um detalhe interessante, abrindo aspas aqui, que dificilmente a gente dá muita importância à contracapa dos livros, né? E às introduções do livro. E quando a gente deixa de estudar a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec pensa de Sócrates, a gente perde bastante coisa. Então, nessa parte, ele fala que os médicos são mal sucedidos, que tratam de uma parte, tratam do corpo. Não adianta tratar só do corpo, né? Olha só, Sócrates viveu há 400 antes de Cristo. Não é novidade para nós, né? Que nós temos que tratar o contexto, é o contexto todo, né? Então, nós, se não cuidarmos de tratar os dois, nós não vamos ter corpos saudáveis, nem lindo, maravilhoso como o meu. Nossa, eu trato disso aqui com cuidado, você imagina, porque olha, né? Eu costumo falar aqui com a minha esposa, com meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos homens, tenho uma netinha, e falo, olha, a gente tem que olhar e falar assim, olha o que nós conseguimos reunir essa situação aqui. Quando é que nós vamos ter outra oportunidade dessa? Se é que vamos ter. Então a gente tem que aproveitar. Fazemos o máximo de esforço para aproveitar o quanto tempo nós estamos aqui para solucionar, ainda que em parte, as nossas questões. Né? Porque outra oportunidade dessa, não sei se é possível. Tem que conspirar muita coisa para que dê tudo certo dessa forma. Né? Então a gente tem que, a todo instante, estar aproveitando o máximo de tudo isso. Mas o que Juvenal vai dizer, o que Hipócrates vai dizer, o que o Pilates está dizendo para nós, o que Jesus está dizendo para nós, na verdade, ele nos chamando a atenção, dizer o seguinte: o que eu hospedo em minha mente. Tem um ditado para assim, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Né? Tem gente que atribui até essa fala de Jesus, não é? Isso é um ditado popular. Diga com quem andas que eu te direi quem és. Tá? Aí eu falei assim, eu ando, como é que chama? Desculpa. Douglas. Eu ando com o Douglas. O Douglas é uma excelente pessoa, mas eu sou, né? Não sou bom. Ele é bom. Por eu andar com ele eu me torno bom? Só por esse fato? Não. Agora, com quem eu ando, de fato, quem não tem jeito, é com os meus pensamentos. É porque eu convivo diuturnamente com os meus pensamentos. Então, o que eu hospedo na minha mente? Atitudes saudáveis. Quando estamos falando de atitudes saudáveis, é no contexto inteiro, tá, gente? Não é só no contexto da alimentação, no contexto do trabalho, no contexto do descanso, né, da noite de sono, como eu devo proceder, né, no contexto de não procurar um acidente, de evitar qualquer tipo de acidente que possa ocorrer, porque, mas isso foi um acidente, tá, mas todo acidente pode ser evitado. Não tem nenhum acidente que diz, não, esse podia não ser evitado. Não, todos eles são possíveis de ser evitados. Alguma coisa falhou para que ele acontecesse. Então, se eu hospedo na minha mente tristeza, angústia, né? Raiva, ódio, rancor, se eu hospedo isso na minha mente, como é que vai estar meu corpo? Né? Tem um ditado que diz assim: eu posso até permitir que um pássaro pouse sobre a minha cabeça, mas daí eu deixar ele fazer um ninho, né? Às vezes esse pensamento vem da nossa cabeça, mas opa, né? Deixa eu tirar esse pensamento da minha cabeça, pensamento de vingança, né?
E tem gente que até confunde a palavra justiça com vingança. Não, eu quero justiça. Nada, ele está desejando é vingança, não é bem justiça. Então precisa tirar isso, esse pessimismo. Né? O pessimista é preguiçoso de natureza. E você sabia da estatística diz que para cada um otimista tem 100 pessimistas? Sabia ou não? É mais ou menos por aí. É como Kardec fala dos médios, né? De 100 que reencarnam aqui para ser médio, somente um vai ser um bom médico. De 100, 10 vão desenvolver a mediunidade, mas apenas um será um bom médico. Então a porcentagem é mais ou menos por aí. Então o pessimista, como ele é preguiçoso de natureza, ele acha que está tudo ruim. Tudo está exatamente ruim. Então o que eu hospedo em minha mente? E o que eu preciso olhar é o equilíbrio nesse meu pensamento. Vocês estão próximos de Juiz de Fora, né? Aqui, né? Vocês vão bastante de Juiz de Fora aqui, né? Às vezes nosso pensamento está igual o clima de Juiz de Fora, sabia? Na hora que você acorda é uma coisa, na hora que chega na hora do almoço, meio-dia já é outra coisa, quando chega à tarde é outra coisa completamente diferente. Ou seja, a gente oscila os nossos pensamentos de maneira meio como o clima de Juiz de Fora. Mas não, a gente deve ter um equilíbrio. É isso que nós precisamos buscar o tempo todo das nossas atividades, buscando exatamente a possibilidade de encontrar esse equilíbrio e nos manter nele. É outra coisa. Uma coisa é eu encontrar o equilíbrio, outra coisa é me manter equilibrado. Mantendo a calma, a paciência, né? A fé. Eu ter certeza, porque Jesus falou, Jesus não era um lunático, ele não era né? Todos nós sabemos disso. E quando ele dizia assim, não, mas o que eu faço, qualquer um de vocês pode fazer. Olha só o quanto ele era motivador. Ele falava assim, isso que eu faço e muito mais. Não é isso que ele falava? Não é assim que ele dizia? Será que ele estava incoerente, ele estava perturbado para falar uma coisa dessa? Olha o quanto que ele tinha confiança em nós, que nós mesmos não estamos tendo. Não é? Então, quando eu começo a imaginar que a justiça divina está exatamente coerente com tudo que acontece na nossa vida, não é? Ou seja, pelo menos aquilo que acontece de maneira clássica, que é o normal, não aquilo que eu busco muitas vezes pela minha imprevidência, como o codificador me chama a atenção, a origem dos vossos sofrimentos estão na imprevidência e na imprudência. Porque nós não somos previdentes e nem somos prudentes. Nós vivemos a nossa vida com imprudência e com imprevidência. Aí é a origem do nosso sofrimento. Mas nós precisamos ter a confiança, perder o medo, ter a fé de que nós podemos ser felizes. Meu pai contava uma história, dizia o seguinte, eu gosto de citar muito meu pai porque ele é fantástico, né, nos ensinamentos dele. Ele falava nas fazendas antigamente, né, diz que alguém chegou na porta, bateu na porta e a pessoa lá dentro gritou e falou assim, mas quem é? Ele falou assim, é a felicidade. Ela falou que era a felicidade, ele saiu tropeçando em tudo, quebrando as coisas, chegou lá, abriu a porta e não tinha nada. Não tinha ninguém lá na porta. Ele ficou frustrado. Aí, na outra fazenda, bateu na porta e falou, quem é? Ah, é a felicidade. Também saiu estrambelhado. Chegou lá, não tinha ninguém. Chegou na outra casa, bateu na porta. Aí a pessoa falou assim, quem é? Falou, a felicidade. Você aguarda um bocadinho que eu estou lavando os pés. Quando eu acabar de lavar os pés, eu vou te atender, tá? Espera um bocadinho. Aí acabou. Depois foi lá, abriu a porta e ela estava lá. Então não adianta a gente buscar a felicidade de maneira desaparada. Até porque, ainda que seja relativo, mas nós precisamos acreditar que nós podemos ser felizes. Mas não acontece a felicidade porque eu vou ficar aqui e vou ser feliz. Tem gente que acha que o outro tem a obrigação de fazer ele feliz, né? A gente trata disso também no oposto, não é? Estou fazendo uma propaganda, perceberam isso, né? Exatamente por isso, porque nós não somos felizes, porque nós não planejamos a nossa vida para ser feliz. Nós não traçamos metas para a felicidade. Nós temos hoje a juventude
né? Foi maravilhosa essas duas meninas aqui, uma tocando violão, uma coisa linda, maravilhosa. O que eu ganhei hoje à noite aqui, além dos demais, foi ver essas duas figuras aqui que eu vou guardar na memória. Tá sendo muito parabéns para vocês, tá? E para quem conduz, né, nesse caminho. E, então, eu preciso ter um plano para ser feliz. Né? Alguma coisa me impede de ser feliz? Não? O que me impede de ser feliz? Tem gente que pensa assim, não, eu preciso de, para ser feliz, eu preciso ter um emprego e tal, eu preciso de casar com aquela pessoa tal. A gente vê hoje a juventude, como eu estava dizendo, muito inteligente, todos nós sabemos disso, a gente observa isso, né? Que estão hoje numa condição fantástica. Mas nós precisamos observar uma coisa: se toma pau na faculdade, se a namorada terminar com ele, vai se matar. Não sabe controlar as emoções, que aí nós temos que entrar com a bagagem, que nós precisamos ainda e muito de uma orientação evangélica, para nos dar o sustento, porque a inteligência só não vai levar a gente para onde a gente precisa ir. Nós precisamos desse sustento, dessa base moral, né? Para poder sustentar isso. Então, hoje nós temos que conduzir essa juventude, essas coisas lindas, maravilosas, nesse caminho, para ter esse suporte. Porque nós vemos recentemente, e falando aqui de saúde, aquela menina que queria cometer o suicídio assistido, né? A Letícia. Não sei se vocês chegaram a ver essa matéria, eu acabei observando no programa da Conversa com o Bial, e depois eu fui fazer uma pesquisa a respeito disso. Aquela menina linda, maravilhosa, que está com uma doença chamada Ásia Síndrome. Vocês viram? A doença é insuportável a dor. Então, ela, por não suportar mais a dor, ela entrou lá naquela clínica lá na Suíça, tem até um filme, Como Eu Era Antes de Você, alguém que deve ter visto, então é exatamente naquela clínica que ela também cometeu suicídio assistido. Quem não assistiu esse filme Como Eu Era Antes de Você, é bastante interessante, é bem bonito o filme. Embora, contudo, ele acaba cometendo o suicídio, né? Então, ela, por não suportar a dor vindo da Ásia Síndrome, mas ela entrou e ia fazer, mas parece que ela já desistiu. Por nossa felicidade, parece que ela desistiu do suicídio assistido. Mas a doença Ásia Síndrome, ela vem da colocação do silicone no corpo. Então, não tem ainda parâmetro, não tem tratamento, os médicos não tem estudo, não sabe nem como ela se dá. Por isso, não tem um tratamento. Mas, quer dizer, a gente comete um erro antes, não aceitando o nosso corpo da maneira que ele é. Aí depois, quando não dá certo nisso, a gente vai querer se suicidar. Aí comete um erro pior ainda do que o que a gente já tinha feito. Ou seja, tudo isso é oriundo da nossa falta de coerência, de equilíbrio, né? Os desajustes daquilo que nós hospedamos na nossa mente, né? Que deixa a gente está preocupado com os padrões estabelecidos, padrão de beleza. Agora não pode ser gordinho, tem que ser magrinho. Aí daqui a pouco agora não pode ser magrinho, tem que ser gordinho. Né? Aí a gente está desajustado, tem que ser desse jeito, tem que ser o cabelo dessa forma. Com essa preocupação toda, a gente se desfoca da nossa verdadeira realidade, daquilo que a gente precisa fazer, e a gente passa a usar o corpo para transformar ele num estandarte de folia de reis. Estandarte para apresentar para os outros, não para que ele nos sirva de fato, mas simplesmente para mostrar para os outros, né, que olha o corpo que eu tenho, olha que coisa é isso, né? Então não é bem assim. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, é sobre mais ou menos isso, é a nossa preocupação com a saúde, com a nossa capacidade de tornarmos mais saudáveis, mas depende de nós. Depende de nós a felicidade, depende de nós a saúde, depende sempre de nós. O que nós vamos fazer com as nossas atitudes, o que nós vamos fazer com nossos hábitos, né? A doutrina espírita está cheia dessas recomendações. Se nós formos observar as mensagens aí na sessão mediúnica, são todas nesse sentido. Olha, quero que as meninas daí para nos educar. Olha, não façam isso, porque dá nisso. Eu estou nessa situação por causa disso. Então isso foi o que motivou. E eu vou aqui deixar esses exemplares aqui para o centro. Pode, se alguém quiser, eu tenho aqui ainda para vender R$5. Né? Eu deixo esses aqui como doação para o centro, pode vender, você pode fazer da melhor maneira que vocês quiserem, tá bom? E eu quero agradecer muito
por essa oportunidade, pela caridade de vocês me ouvirem, e que a paz do Divino Mestre Jesus possa ficar no nosso coração. Mas que ele possa encontrar morada. Porque nós falamos, eu desejo que a paz de Jesus esteja conosco. Mas ela está. Eu que preciso me colocar. Pegar essa paz e colocar no meu coração, para que ela fique permanentemente conosco. Para que a gente possa fazer disso, compartilhar com os demais com quem a gente convive. Seja no nosso lar, seja no trabalho, seja no lazer, seja em qualquer situação. Muito obrigado e que essa paz fique conosco.